Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso módulo de escrituração e nessa aula começar falando de regimes de escrituração. Então, veja, esse é um assunto importante, cai bastante em prova e você precisa entender o raciocínio. Regimes de escrituração, tanto o regime de caixa quanto o regime de competência, porque são dois, eles estão relacionados com o momento em que nós contabilizamos receitas e despesas. Eles não têm nada a ver com contas patrimoniais, com conta de ativo, passivo exigível, PL, nada a ver. Eles têm relação com o momento em que você contabiliza a receita ou a despesa. E aí, cada um deles determina que você contabilize em um momento diferente. Mas nós já vimos em aula, se eu não estou enganada, na nossa primeira aula, qual desses dois regimes é o aceito pela Lei 6404. Vimos no artigo 177, tá lembrado? Qual é desses dois regimes o aceito pela lei? Já vamos ver, já vamos relembrar esse tópico também. Antes, vamos aqui para o material, para entender esses dois regimes e qual a diferença entre eles. Vou começar te explicando o regime de caixa. Antes, também, mais um detalhe. Eu vou falar para você aqui de contabilização, de receita e despesa, mas lembre o seguinte, não são todas as contabilizações que geram receitas e despesas. A gente vai falar sobre recebimento, sobre pagamento, e entenda o seguinte, lembre disso, não é todo pagamento que gera despesa, não é todo recebimento que gera receita, ok? São algumas contabilizações específicas que nós vamos ver durante o curso. Então, sabendo disso, vamos agora para o conceito do regime de caixa. O regime de caixa, ele diz o seguinte, ele determina que você contabiliza receita e despesa quando ocorre movimentação financeira, quando ocorre impacto em disponibilidades. O que é disponibilidade? O que são as disponibilidades, né? Disponibilidades é um subgrupo no balanço patrimonial dentro do ativo que nós utilizamos para registrar caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Ou seja, utilizamos para registrar o dinheiro que está disponível na empresa no momento. Então, de novo, disponibilidades é composta por caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, registrando o dinheiro disponível no momento dentro da empresa. Tudo bem? Então, o regime de caixa, ele determina que você contabiliza a receita quando a empresa recebe um valor relacionado a uma contabilização que gera uma receita, e que você contabiliza uma despesa quando a entidade faz um pagamento relacionado também a uma contabilização que gera uma despesa no ato do pagamento. Certo? Então, de novo, regime de caixa determina que você contabiliza a receita quando recebe o valor e a despesa quando sai o valor, quando paga. Impacto em disponibilidades. Tudo bem? Já o regime de competência, não. O regime de competência, ele determina que você contabiliza receita e despesa quando ocorre o fato, independentemente de recebimento ou pagamento. Não interessa quando você recebe o valor para registrar a receita. O que interessa é quando o fato ocorre. Da mesma maneira, não interessa quando você faz o pagamento, quando o dinheiro sai da empresa. O que interessa é quando o fato ocorre. É isso que importa, certo? Vamos aqui fazer algumas anotações para que você reforce esses conceitos, lembre disso, porque realmente é importante e cai com uma certa frequência em prova de concurso. Então, vamos lá. Nós vimos que contabilizamos a receita quando? Quando entra dinheiro na empresa, na entidade. Nós contabilizamos a despesa quando? Quando sai dinheiro da empresa, da entidade, certo? Então, para reforçar, receitas e despesas são contabilizadas no momento em que ocorre impacto nas disponibilidades. Disponibilidades. Ok?
E o regime de competência? Regime de competência, eu disse para você que ele contabiliza receitas e despesas quando? Contabiliza receita e despesa quando ocorre o fato. Independentemente de recebimento ou pagamento. Certo? Além disso, esse é o regime aceito pela Lei 6404, pelo artigo 177 da Lei 6404. Nós vimos isso no início desse módulo de escrituração, mas vamos reforçar aqui, ó. Então, o artigo 177, ele determina que a escrituração será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Só para reforçar o que nós já vimos no início do módulo, esse, portanto, é o regime aceito pela Lei 6404. E agora eu vou trazer um exemplo simples, só para também reforçar esse conceito, para você entender, que é o seguinte. Vamos supor que a minha empresa, que a minha entidade registrou venda de mercadorias. Venda de mercadorias é uma contabilização que gera receita. Você vai aprender mais à frente, tá? Em operações com mercadorias. Então, fizemos aqui, ó, a venda de mercadorias e vamos receber essa venda a prazo em 30 dias. Pelo regime de caixa, em que momento você vai contabilizar a receita da venda de mercadorias? Só em 30 dias. Porque pelo regime de caixa, o que importa é quando entra o dinheiro na entidade. Não interessa quando ocorreu a venda, quando ocorreu o fato. O que importa é quando entra o dinheiro na empresa, é quando ocorre movimentação financeira. E pelo regime de competência? Pelo regime de competência, você vai contabilizar quando ocorre a venda, que é quando ocorreu o fato, ok? Vendeu, entregou mercadoria, ocorreu o fato, contabiliza a venda pelo regime de competência. Certo? Entenderam aí a diferença? Para fixar, vamos resolver um exercício que já foi cobrado em prova de concurso. Esse exercício aqui já foi cobrado pela banca FGV. Vamos fazer a leitura e resolução. Se você quiser tentar fazer sozinho antes, dá uma paradinha no vídeo, tenta resolver e depois volta para acompanhar a resolução. E o que é importante quando a gente fala desses exercícios de regime de escrituração? É sempre importante que você, primeiro, faça uma leitura atenta, não só desses exercícios, mas de todas as questões de contabilidade de concurso, né? Faça uma leitura atenta da questão. Depois, identifique o que ela quer, o que ela está querendo. E aí você volta para o enunciado, dá uma olhada para encontrar o que a questão está te pedindo. Quando a gente fala de regime de caixa e competência, principalmente competência, também é muito importante que você entenda em que momento o fato ocorre. Porque se você não entender em que momento o fato ocorre, você não consegue contabilizar, tá? Vamos então fazer a leitura e resolução dessa questão aqui. E a questão diz o seguinte: em 1º de fevereiro de 2018, uma loja de móveis recebeu uma encomenda de um móvel planejado. O valor total do móvel é R$9.000, sendo que a loja recebeu metade no ato e o restante em 30 de 4 de 2018. O móvel foi construído nos meses de fevereiro, março e abril e foi entregue em maio. Considerando que a loja utiliza o regime de competência para controlar as suas vendas, assinale a opção correta em relação à receita apurada. E aí, ele traz a receita apurada em fevereiro, a receita apurada em março, receita apurada em abril e receita apurada em maio. E o que você precisa entender? Em que momento vai contabilizar a receita com essa venda? Veja, pessoal. A entidade vai registrar quando ocorre a transferência do bem. Então, quando o bem sai da entidade, quando ela perde o controle desse bem,
Ocorreu a transferência do bem, é o momento em que eu contabilizo a receita de vendas. Perceba o seguinte, ela recebeu uma encomenda em fevereiro, recebeu metade do valor à vista e metade a prazo, mas isso não interessa porque nós estamos falando de regime de competência. O móvel foi construído em fevereiro, março e abril. Interessa para mim? Não, porque por enquanto o móvel ainda está sob meu controle, meu empresa que está construindo. Ele foi entregue em maio. E aí? A partir do momento em que eu entrego esse bem, eu faço a transferência de controle desse bem. Ele deixa de estar registrado, de ser um bem que está sob meu controle da empresa e passa a ser um bem que está sob controle da empresa, da entidade que comprou. Portanto, em maio é que eu vou contabilizar a receita de vendas. Só em maio. Por quê? Porque é em maio que ocorre a transferência desse bem, que esse bem deixa de estar sob a minha responsabilidade, meu controle, e passa a estar sob responsabilidade e controle, sendo transferido para a entidade que adquiriu. Então, em maio, eu contabilizo R$9.000 de receita e, por essa razão, o gabarito da questão é a letra E. Ocorre a transferência desse bem em maio e em maio eu registro a receita de R$9.000. Conseguiram entender? Acompanharam aí o raciocínio desse momento da contabilização? Então, lembre desse detalhe que eu citei para você. E sempre observe o que a questão está te pedindo. Sempre preste atenção nisso. Eu coloquei no teu material outras questões de regime CAIS de competência, porque é importante para você treinar. Vamos agora, então, encerramos esse assunto, espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, você já sabe como pode fazer para solucionar, você pode colocar aqui nos comentários da aula, que eu acho mais interessante que você coloque ali, mas se você preferir me mandar por Instagram ou por e-mail, também pode, tá? Vamos então aqui dar continuidade. Vamos falar agora sobre os livros de escrituração, o último assunto desse módulo de escrituração. Livros de escrituração, pessoal, são livros mesmo que a entidade utiliza para registrar, para demonstrar a escrituração. Existem vários tipos de livros. Temos alguns livros que trazem todas as escriturações, todas as contabilizações feitas pela entidade. E temos livros que controlam componentes específicos, como, por exemplo, o caixa. Então, é um livro que vai trazer toda a movimentação bancária, toda a movimentação de caixa e bancária, certo? E temos livros que controlam todos os registros feitos pela entidade. A gente vai ver aqui no curso a classificação desses livros e eu vou reforçar com você 3 deles. O livro Razão e o livro Diário, que são os mais importantes e mais cobrados, mas também vou trazer uma pincelada sobre o livro Caixa, porque ele tem algumas especificidades que podem ser cobrados em prova, inclusive caem em algumas questões de concurso mesmo. Então, os principais livros da entidade são o livro Diário e o livro Razão, e eu vou te explicar quais as diferenças entre eles. Antes de falar sobre eles, explicar as diferenças entre eles, eu vou falar para você das classificações. E, na verdade, durante esse período em que eu vou te explicando as classificações, você já vai percebendo qual a diferença entre eles, porque são diferenças importantes. Embora os dois sejam livros que trazem todos os registros que ocorrem na entidade, eles têm diferenças aí significativas, certo? Vamos então voltar para o material para começar a falar sobre os livros de escrituração. E aqui, ó, livros de escrituração são os locais onde a entidade registra os fatos que alteram o patrimônio. Existem livros contábeis em formato não digital e em formato digital. Então, como eu disse para você, livro contábil é um livro mesmo. A gente faz todos os registros e depois imprime esses registros, encaderna e ele vira um livro. Se você trabalha em empresa ou já trabalhou e passou pelo setor financeiro, contábil, contas a pagar ali, já viu alguns livros de capa preta espalhados, são os livros de escrituração.
Hoje, nós temos livros em formato não digital, que são esses impressos, e em formato digital, que são os livros que a gente mantém em formato digital, em sistema, e esses livros também que têm que possuir algumas características, tá? Não é só porque está no sistema que a gente pode fazer de qualquer jeito, não. O Conselho Federal de Contabilidade emitiu norma informando quais são as características que os livros não digitais e digitais devem possuir, e nós vamos ver isso também no decorrer da aula, certo? Começamos então aqui a falar das classificações, e os livros, eles podem se classificar em obrigatórios ou facultativos, em principais ou auxiliares, em cronológicos ou sistemáticos e em comuns ou especiais. Você tem que entender qual a diferença em cada uma dessas classificações. Vamos começar aqui com os livros obrigatórios ou facultativos. Os livros obrigatórios são aqueles livros exigidos por lei, obrigatórios por lei, certo? Que livros nós temos aqui como obrigatórios, exigidos por lei? Temos o livro diário, é um livro exigido pelo Código Civil, nós vimos no início do curso, desse módulo, né? É um livro exigido pelo Código Civil. Temos também o livro Razão, mas preste atenção porque o livro Razão, ele não é obrigatório para todo mundo. O livro Razão, ele é obrigatório para os contribuintes tributados pelo lucro real. Esses contribuintes que apuram o imposto de renda de acordo com o lucro real, seguindo a legislação do imposto de renda, eles têm a obrigatoriedade de escriturar o livro Razão, ok? E falando do livro Caixa, o livro Caixa, ele é obrigatório para as empresas, para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional e para aqueles contribuintes que apuram o imposto de renda seguindo o lucro presumido, certo? Cuidado com esses detalhes, porque isso aqui pode te confundir. Então, o livro diário é um livro obrigatório de acordo com o Código Civil, livro Razão é um livro obrigatório para os contribuintes do imposto de renda, de acordo com o lucro real, e o livro Caixa é obrigatório para os optantes pelo Simples Nacional e pelo lucro presumido. E o que é um livro facultativo? O livro facultativo, como o próprio nome diz, ele é facultativo, ele não é exigido por lei. A empresa elabora se ela quiser elaborar, não é obrigatório, ok? Falando agora dessa outra classificação, livros principais e auxiliares. Os livros principais são aqueles livros que registram todos os fatos contábeis. Tudo aquilo que afeta o patrimônio é registrado em um livro principal. Qual é um livro principal? Que livros podemos considerar principais? O livro diário é um livro principal e o livro Razão também é um livro principal. Os dois são considerados livros principais. Ambos registram todas as movimentações que ocorrem no patrimônio, todos os fatos. Já os livros auxiliares, não. São livros que controlam apenas um componente patrimonial específico, como, por exemplo, o livro Caixa. Ele controla só o dinheiro em caixa e movimentações bancárias. Certo? Continuando, aí você pode estar pensando, puxa, mas se tanto o livro diário e o livro Razão são livros obrigatórios, e os dois também são livros principais, qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles está aqui no item 3. Livros cronológicos e sistemáticos. Os livros cronológicos são aqueles que obedecem a uma rigorosa característica de se organizar em ordem cronológica de dia, mês e ano. E aqui, como cronológico, nós temos o livro diário. O livro diário, ele tem como característica principal estar organizado em ordem cronológica de dia, mês e ano. Já os livros sistemáticos, eles são aqueles que estão organizados de acordo com o seu conteúdo.
Até importa a ordem cronológica, porque eles também estão organizados em ordem cronológica, mas a principal característica dele é estar organizado de acordo com a informação que ele registra, é organizar. É como se ele olhasse o livro diário e falasse, poxa, isso aqui está uma confusão, está tudo registrado aqui, tudo junto, tudo misturado. Não, vamos organizar. Vamos registrar de acordo com o conteúdo, de acordo com a informação que ele traz. Ele organiza por conta contábil. Então, ele pega essas movimentações do diário, que está tudo misturado, e fala, peraí, vamos registrar aqui, ó, tudo que movimentou fornecedores. E ele organiza todas as contabilizações de fornecedores. Isso, o livro Razão, que é um livro sistemático. Aí ele pega todas as movimentações que aconteceram em caixa e organiza. Então, ele separa de acordo com a informação, ele separa por conta contábil. O diário não, ele traz como principal característica estar em ordem cronológica. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, o Razão não organiza então em ordem cronológica? Organiza. Depois que ele traz aqui por conta contábil, ele começa a organizar em ordem cronológica, mas a principal característica dele, de novo, é a informação registrada, é organizar o livro de forma que fique mais útil para o contabilista. Tudo bem? Então, livro cronológico, o diário, e livro sistemático, o Razão. E aí, para a gente concluir, temos aqui ó, os livros comuns e especiais. Livros comuns são aqueles exigidos das empresas em geral, independente da atividade que ela realize, independente do tipo societário, como o livro diário. Já os livros especiais são livros exigidos de algumas empresas em razão das leis a que ela se submete. E aí eu trouxe no teu material informações da Lei 6404, porque ela traz aí alguns livros especiais, que são livros exigidos apenas daquelas empresas que estão descritas no artigo 100. Já vamos ver no material. Beleza? Conseguiu compreender aqui essas características dos livros de escrituração? É muito importante, portanto, que você entenda as características do livro diário, do livro Razão e aqueles detalhes do livro Caixa que eu chamei sua atenção, certo? Nós vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, eu volto com você mostrando o livro diário, mostrando o livro Razão, falando, reforçando essas características e trazendo alguns detalhes da ITG 2000 e da Resolução 1330 do CFC. Até já!